Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal, dando continuidade a esse mês, a temática aborto. Temos um assunto hoje no que se refere a reajustamento, recuperação, para quem teve participação nesse processo de interromper uma gestação, interromper um processo reencarnatório. Como é que fica, né, a condição espiritual daquele que está encarnado e aquele que está desencarnado, né? Tanto fora do corpo e no corpo, né? O Evangelho, né, acho que nos traz uma oportunidade grande. Fora da caridade não há salvação. Então nos assinala a possibilidade de recuperação, de se recuperar diante da vida, diante das circunstâncias, das atitudes que levou a cometer o ato, enfim. E só tem uma forma da gente se ressarcir no universo todo, estando encarnado, né, ou fora do corpo. É o amor, né? Esse trabalho, se dedicar a um trabalho do bem, fraterno, auxiliar as pessoas e começar por si próprio, né? No momento de tomar consciência das ações, das atitudes que teve, começar a compreender que são fases no processo evolutivo, né, de compreensão, de entendimento acerca do universo, né, da valorização. A gente pode iniciar com pequenas atitudes, né, compreendendo que tudo é acerto, tudo é aprendizado, e seguindo esse parâmetro, dificilmente a gente vai se atordoar, se cobrar, se atormentar, entrar no campo da culpa, que é uma faixa de vibração, de consciência muito perigosa, né? Além de trazer sofrimento, dor, punição, reparação, trauma, uma série outra de atributos também pode vir a acarretar. Então acho que uma oportunidade boa para quem está encarnado e em algum momento na sua trajetória evolutiva aconselhou, participou, recomendou ou foi participante, né, desse processo de interromper a gestação ou interrompeu a vinda, né, de algum espírito, de uma consciência naquele momento, naquele seio, né, familiar, você pode recuperar isso, porque se está efetivamente uma programação daquele espírito vir, pode ter a certeza que virá novamente numa próxima gestação, numa secundária, terciária, né? Isso vai acontecer. Agora, se não havia uma programação para aquela consciência, sem dúvida essa consciência vai se ligar a um outro processo, com uma outra família, com outros personagens, para que seu ingresso se dê no plano físico. Então a pessoa fica naquela condição assim, para que se cobrar, para que se atordoar? Claro que a gente tem que ter consciência que a nossa legislação humana, social, tem penas, tem consequência, é considerado crime, né? Há um processo de reparação, mas vamos pensar também no aspecto espiritual desse processo todo aí, né? Se você já fez, já aconteceu, então repare, né? Não tem como voltar atrás, ficar se lamentando, chorando, se culpando. Comece a agir de forma diferente diante da vida, né? Iniciando tantos lugares que é possível se fazer o bem, casos de passagem, né? Crianças lá que estão precisando de afeto, de atenção, de carinho, de conversar, de ter uma presença, né? Tantos lugares que podem ser visitados, não só no aspecto de criança, mas há lugares onde precisam de amor, de atenção, lar de idosos. Dentro da própria família, às vezes, há pessoas não se falam, se desentendem, precisando de atenção, né? De um cuidado, de uma orientação. Então há várias formas de você se ressarcir diante desse processo todo aí, você ficar em paz com a consciência e aprender com os erros, né, para não voltar a cometer, para não voltar a se atordoar, a se cobrar, a ficar apreensivo, agitado, inquieto,
porque isso é algo que leva a tirar o sono, leva a perturbações e pode vir a acarretar uma série de transtornos de ordem mental, psicológica para a pessoa. Então, vamos pensar que tudo é possível modificar. O próprio Jesus falava: teus pecados foram perdoados. O que importa é que a pessoa ia fazer daquele momento em diante para a vida. Do que fez daqui para lá, do que transcorreu e passou, não havia como mudar, mas podia fazer diferente, corrigindo, adequando, se melhorando. E a vida dá oportunidade de reparação, mas de uma forma suave, tranquila. E essa é a forma. Também procurar não conviver com essa pressão. Se você teve essa experiência com processos de aborto, de interromper, né, converse, busque ajuda, orientação psicológica, coloque para fora, não fique com esse sentimento guardado ou escondido, porque isso é algo que vai te consumindo ao longo do tempo, te levando a desgastes, a depressões ou a processos até de suicídio, de querer se tirar a vida, de se cobrar, de se maltratar. Então, eu acredito que tendo essa condição espiritual, que você compreende, né, que efetivamente ocorreu uma interrupção, foi interrompido um processo de ingresso no plano físico, porque a vida propriamente a vida, ela não foi tirada, porque o espírito é imortal, ninguém morre, né? O corpo, o envoltório, ele foi perecível, ele foi interrompido ali naquele processo ali, mas a consciência imortal, o eu cósmico, né, o espírito, né, ele que prevalece, né, a morte, a decomposição orgânica dos corpos, né, e estamos falando não só em corpo físico, mas em corpo astral, duplo etérico, né, essa consciência, ela se sobrepõe, então ela não morre, não houve perda efetivamente nesse processo. Né, houve um atraso, né, um processo que vai ter que ser feito uma readequação de rota, de caminho, de um outro veículo de manifestação, de suporte à vida tem que ser selecionado para aquela consciência, para aquele espírito, mas efetivamente ninguém morreu, né? O que ocorreu foi uma interrupção, perdeu-se uma oportunidade de desenvolvimento, de você provar, de você desenvolver, de você ser uma pessoa humanitária, mas sempre há um novo começo, uma nova chance de você fazer totalmente diferente isso, né? Basta você ter consciência, compreender. E se você está acompanhando alguém que está passando por esse processo aí, já passou, converse com essa pessoa, né? Oriente, esclareça, né? Traga uma lucidez espiritual, porque sem uma visão espiritual, uma introjeção acerca com esse conhecimento, é muito difícil lidar. É muito difícil, porque a pessoa vai se atordoar, vai se cobrar muito ao longo da vida, né? Vai se matando aos poucos, vai muitas vezes mascarando, vai escondendo, vai se distanciando, né? Mas por dentro vai se deteriorando gradualmente e vai se levando a uma condição muito delicada espiritualmente. Uma pessoa, né, com um trauma desse, ela vai desencarnar em situações bem complicadas, delicadas, provavelmente vai se deslocar numa região sombria, né, que a consciência requer punição, se cobra, né? Então pode-se fazer esse processo de forma diferente. E sempre, né, se você tem a chance, a oportunidade, né, valorize a vida, né? Tantas pessoas aí que querem ter uma criança, um bebê, se você não tem condição, né, por ocasionamento, né, de uma gravidez não planejada, de acidental, ou enfim, a forma que tem ocorrido, busque os meios, né? Tem tantos órgãos que dão todo um acompanhamento, um direcionamento, né, um cuidado, né? Então você tem a oportunidade de fazer diferente. Agora, não viva na culpa, né, nesse processo de atormentamento, essa sombra que pode te acompanhar ao longo de uma existência e se estender além
da desencarnação, te acompanhando em sofrimento, em faixas, em dimensões, né? Pense, né, que você pode agir de forma diferenciada, né? Começando fazendo bem, auxiliando, né? Uma forma de reparar tudo que aconteceu. Não tem outra forma, a não ser o trabalho fraterno, da caridade, essa mensagem ainda muito forte no Evangelho, fora da caridade não há salvação, ela nos salva diante dos delitos, né, desses processos que a gente cometeu ao longo das existências da vida, nos possibilitando agir de forma diferente, né, aclarando o passado, modificando as predisposições que temos ao longo do caminho. Então é o único caminho que temos ainda, a maior terapêutica ainda disponibilizada à humanidade é o Evangelho de Jesus, onde tem um rol de terapias a serem seguidas, nos prevenindo, nos orientando e nos tratando quando assim for necessário, né? Na descrição desse vídeo vocês vão ter outras informações e daremos continuidade no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro.